Meus amados irmãos, quantas tragédias têm acontecido nesse final de ano, né? Toda hora que você entra na internet, você vê uma tragédia diferente, um acontecimento diferente. E eu até fiz um vídeo aqui para o canal recentemente falando sobre isso. Olha, vamos vigiar. Meus irmãos, se tem uma época que é de grande movimentação, é o final do ano. E como eu falei no outro vídeo, eu acredito que há uma expectativa das trevas para essa época. Porque é uma época em que as pessoas estão andando como querem, bebendo como querem, as pessoas estão andando pelas estradas bêbadas, embriagadas, não é verdade? Então, eu acredito que no mundo espiritual há uma grande expectativa dos demônios para essa época. E precisamos vigiar e nos cobrir com o sangue de Jesus, né? Meus queridos, essa foi a reportagem que me fez refletir e trazer aqui esse vídeo para vocês. Eu quero te convidar a ficar até o final, tá bom? Irmãos, olha só isso aqui. Pastores e missionárias morrem em acidente de carro em Minas Gerais, deixaram legado. Queridos, eu estava vendo aqui essa reportagem e eu fiquei refletindo. Rapaz, sabe quantas pessoas estavam na estrada no momento em que essas pessoas de Deus estavam, né? Quantas pessoas estavam ali pecando, indo beber, indo farrear, indo pecar à vontade, mas justamente com o veículo deles acontece isso aqui, olha. Aqui você vê o carro todo destruído, como você pode ver aí na sua tela, totalmente destruído, né? E a nossa forma de ver as coisas, irmãos, é diferente da forma que Deus vê as coisas. E eu fiquei refletindo, Senhor, por que o Senhor permite isso? Porque, irmãos, quantas pessoas passaram por essa BR aqui, né, pela BR-135, e essas pessoas iam farrear, iam beber, iam fazer aquilo que davam na sua mente, e justamente com um carro onde estava 4 pessoas de Deus, né, essas pessoas aqui iam pregar o evangelho, fazer a obra de Deus nessa época de fim de ano. E por que acontece isso? A gente, como ser humano, enquanto ser humano pecador, a gente não entende certas coisas. E por isso a gente pensa, por que Deus permite isso? Meus irmãos, Deus me fez refletir, e eu vou te apresentar já já a reflexão que Deus bradou no meu coração, tá bom? Mas eu quero te convidar a ficar até o final, tá? Queridos, olha só isso aqui. Na madrugada dessa última quinta-feira, dia 26, um acidente de carro na BR-135 resultou na morte do pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério São Paulo, sua esposa e um casal de missionário. Entre as vítimas estavam os pastores José Alves de Oliveira, um homem de Deus, viu? Um homem de Deus, presidente da Assembleia de Deus, Ministério São Paulo, sua esposa, a missionária Elisete Soares. O casal viajava com o pastor Marcos Olinto Barbosa, presidente da Convenção Interestadual das Assembleias de Deus, Ministério de São Paulo, e sua esposa, a missionária Sandra Mara Vieira Barbosa, que também morreram no local. Os cristãos estavam a caminho de uma igreja na Bahia, onde iriam ministrar. Segundo o irmão de Marcos, ele e sua esposa trabalhavam na igreja que fica no Jardim Estádio, em Itu, há cerca de 10 anos. Em nota, a igreja lamentou o ocorrido. Como vocês podem ver aqui, o carro ficou totalmente destruído. Olha só isso aqui. Segundo informações, um pneu do automóvel do pastor estourou, o carro virou na pista e bateu de frente com um ônibus. Meus irmãos, que tragédia, né? Que tragédia. O Senhor falou fortemente ao meu coração e eu quero dividir com vocês aqui por que Deus permite certas coisas. Meus irmãos, a primeira reflexão que Deus me fez pensar foi: a morte faz parte da realidade humana. Às vezes a gente, por ser cristão, a gente quer tirar o corpo da estrada, né? Não, mas eu sou crente, eu sou cristão. Meus irmãos, todo mundo está debaixo da mesma realidade. O fato de eu e você estarmos vivos agora é motivo para a gente cultuar Deus. Porque ninguém merece estar vivo, irmãos. Sabe? Quando o Senhor nos dá um livramento, é para a gente fazer culto de ação de graças, porque a gente não merece. Enquanto pecador, estamos debaixo da mesma realidade, né? Está escrito em Hebreus 9:27. Assim como aos homens está ordenado morrer uma vez, ou seja, há uma ordem para a gente. Aos homens está ordenado morrer uma vez. Então há uma ordem.
vindo depois disso o juízo. Não tem como fugirmos dessa realidade. O cristão morre, o ímpio morre, o ateu morre. Essa é uma realidade, né? A segunda reflexão, irmãos, é que o mundo está sob a consequência do pecado. Romanos 8:22. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústia até agora. Todos estamos debaixo da consequência do pecado. E nós sabemos que o ser humano só morre por causa do pecado, né? Nós, embora salvos em Cristo, santos em Cristo, vivemos em um corpo que está sujeito ao pecado. Temos uma natureza pecaminosa e pecamos, não é verdade? E por isso, esse tipo de realidade pode acontecer com qualquer pessoa. Com qualquer pessoa. A segunda reflexão, queridos, é que Deus permite a morte de seus santos para os seus propósitos eternos. Aí você olha para um negócio desse aqui e você se pergunta, rapaz, mas qual o propósito de Deus com um negócio desse aqui? Olha, deixa eu dar zoom aqui na tela. Tá vendo isso aqui, irmãos? Você pergunta, qual o propósito eterno nisso aqui? E talvez você esteja agora vivendo algo muito difícil e esteja se perguntando, qual o propósito? Nós não sabemos. Está escrito aqui no Salmo 116, verso 15. Olha só. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Ou seja, Deus se alegra quando um santo parte dessa vida. A gente não vê assim, não é verdade? A gente pensa que Deus se alegra quando o santo vive 100 anos. Às vezes Deus se alegra, mas às vezes está escrito. Preciosa é ao Senhor, aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos. Porque quando um santo morre, ele vai para a presença de Deus, para a presença do Eterno, e o Senhor se alegra em receber esse santo na outra vida. Não é verdade? A quarta reflexão, irmãos, é que a vida e a morte estão nas mãos de Deus. Jó 1:21. Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, a morte e a vida estão nas mãos de Deus. Assim como Deus entrega a vida, Ele também entrega a morte. Ele também permite a morte, não é verdade? Ambos são provenientes de Deus. A gente não quer entender isso, mas é a verdade. Assim como Deus entrega a vida a um recém-nascido, pronto, nasça, viva 70 anos, 100 anos, 90 anos. Assim também, das mesmas mãos, vem a morte. Deus permite a morte, Deus tira a vida, né? A Bíblia diz que o fôlego de vida, a nossa vida, volta para Deus que deu. Deus é quem dá. A quinta reflexão, nem sempre entendemos os propósitos de Deus. Isaías 55, 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. A minha forma de pensar não é a forma que vocês pensam. A gente pensa segundo aquilo que a gente sabe. Deus possui todo o conhecimento, né? Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, quando acontecer algo difícil na sua vida, tenha isso em mente. Irmãos, nem sempre entendemos os propósitos de Deus, mas para tudo há um propósito. Amém? Sexta reflexão. A morte não é o fim para o cristão. A gente é acostumado a ver a morte como uma tragédia, não é verdade? Pronto, morreu, acabou. Meu Deus, que tragédia. Irmãos, para Deus, a morte não é o fim. Não é o fim. João 11, 25 e 26. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ainda que aconteça isso aqui, olha. Ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. A morte só é tragédia para mim, para você, que tem pensamentos baixos. Amém? Para Deus, meus irmãos, a morte faz parte do curso da vida. É uma permissão dele, é uma ordenança dele morrer. Amém? Sétima reflexão. Deus conforta os que sofrem. 2 Coríntios 1, 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, tá vendo? Para podermos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação
com que nós mesmos somos consolados por Deus. Deus conforta os que sofrem. Então, a tristeza vem, a angústia vem, mas ele traz também a consolação para quem perde o familiar dessa forma tão difícil. Meus irmãos, o fato é que nunca podemos colocar Deus contra a parede. Amém? Questionar as coisas, podemos. Porque a gente não entende, a gente tem que perguntar mesmo, Senhor, por que o Senhor permite isso? Como eu fiz hoje. Amém? Mas nós precisamos buscar na Bíblia a resposta, em Deus, a resposta para os nossos questionamentos. Eu espero que essa reflexão tenha feito você entender o porquê de cada situação que enfrentamos. Amém? Meus irmãos, e não se esqueçam de mandar esse vídeo para pelo menos uma pessoa. Coloque nos grupos da igreja que você faz parte, compartilhe. Eu conto com vocês na propagação dessa mensagem tão importante, tá bom? E se você deseja, nesse final de ano, começar o ano que vem diferente, trabalhando, conhecendo coisas novas, você pode agora entrar em contato com a gente e aprender a trabalhar usando o seu celular ou computador, tá bom? Tá certo? Se você quiser aprender, entre em contato conosco, clica no link aí do primeiro comentário, nós vamos te atender e te ajudar, tá bom? É possível sim você fazer uma renda extra todo mês usando o seu celular conectado à internet, mas para isso você precisa ter conhecimento, tá bom? Entre em contato e até amanhã no nome de Jesus.